Jejum mais longo da história, medicamente supervisionado. 382 dias à base de água. Você tá pegando leve, hein, Tadeu? 2 dias ainda é leve. 125 quilos perdido, publicado no Postgraduate Medical Journal e no Guinness Book. Ou seja, isso tem evidência científica em jornal de alto escalão. Jornal médico científico de alto escalão, isso não é brincadeira. E não só vivo há 13 anos primariamente de comida crua, primariamente numa dieta composta de frutos e vegetais, como já fiz jejuns longos. O mais longo foi de 24 dias à base de água, o último, na verdade, 24 dias à base de água, base de refrigerante e batata frita, né? Animais comendo de forma adequada, só que comendo menos, eles viviam consideravelmente mais. Jejum intermitente aumenta o tempo de vida em 1945, uma pesquisa mostrando que ratos aumentavam até em 50 dias ou mais. O tempo de vida do rato é muito curto, então isso seria considerável. Jejuar 1 a cada 3 dias aumentava o tempo de vida em torno de 20%. E quanto mais eles jejuavam, mais havia uma retardação do crescimento de tumores. Ou seja, os cientistas induzindo câncer nos ratos, quanto mais jejum eles faziam, mais lento desenvolviam os tumores. Dieta rica em carboidrato, pobre em proteína, aumenta a longevidade. Hipócrates reconhecia o elo entre comida em excesso e morte precoce. Temos Luiz de Cornaro, em 1500, o primeiro a escrever um livro sobre o discurso de uma vida sóbria. Ele estava para morrer, os médicos dele falaram: come menos que você vai viver mais. Ele chegou até os 100 anos. Hoje em dia a gente já mostra em insetos e ratos, em dietas pobres em proteína e ricas em carboidrato, tendo maior tempo de vida mesmo com a alimentação ad libitum, ou seja, à vontade. Eles comem bastante e mesmo assim vivem bem mais que os alimentados com dietas ricas em proteína. Alguns mecanismos como SIRT1, mTOR, MPK, insulina IGF-1, FGF21, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Jejum melhora o processo nutricional. Menos comida, mais peso e força. Sérgio Morgulhos, mostrando há quase 200 anos, há 150 anos atrás, a taxa de crescimento é independente da quantidade de nutrição. A utilização da comida pelo organismo é de acordo com a necessidade de seus tecidos e células. O impulso de crescimento prega o papel principal, não a quantidade de alimentos trazida para dentro dos órgãos digestivos. E por isso o crescimento após um jejum é muito mais similar ao crescimento embriônico. O que eles mostraram em animais, ao jejuar eles até perdendo 30% a 40% do peso, Morgulhos e von Celand há quase 200 anos atrás, é que os animais, depois do jejum, eles se tornavam mais fortes e mais pesados, como se a utilização da proteína fosse mais eficiente. E o animal, mesmo comendo metade das calorias que o animal jejuado, depois do jejum, mesmo comendo metade das calorias que o animal constantemente alimentado comia, ele ganhava mais peso do que o animal constantemente alimentado só mantinha o peso. Ou seja, metade da comida para ganhar mais peso do que comendo o dobro da comida. Né? Jejum mais longo da história, medicamente supervisionado. 382 dias à base de água. Você tá pegando leve, hein, Tadeu? 2 dias ainda é leve. 125 quilos perdido, publicado no Postgraduate Medical Journal e no Guinness Book. Ou seja, isso tem evidência científica em jornal de alto escalão. Jornal médico científico de alto escalão, isso não é brincadeira. Angus Barbieri, homem de 27 anos, jejuou por 382 dias, sem efeitos nocivos, né? Entrando para o Guinness Book de 1971 como o jejum mais longo da história, perdendo 125 quilos, chegando aos 82 com apenas água, chás e infusões. 5 anos após o seu jejum, seu peso permanecia instável. Tomou apenas alguns suplementos vitamínicos. Restrição calórica protege do câncer, por menor mitogênese e tumorigênese. Na palavra de Bruce Ames, um decano de Harvard de quase 100 anos, com centenas de publicações médicas e científicas nos principais jornais médicos e científicos, o maior toxicologista do mundo, alegando que restrição calórica aumenta o tempo de vida, diminui a incidência de câncer e da taxa de mitogênese, que é ligada a mutagênese e carcinogênese. Ou seja, o que eles estão mostrando é que quanto mais a gente come proteína e caloria, mais a gente liga mitogênese, divisão de nova mitose.
ou seja, geração de novas células. E isso inibe, quanto mais mitogênese, mais tumorigênese, geração de novos tumores, e mais mutagênese, geração de mutações nas células, no DNA, né? Em roedores, calorias podem ser o mais interessante cancerígeno. Restrição calórica comparada a uma ad libitum significantemente aumenta o tempo de vida em ratos e expressivamente reduz a taxa de crescimento do câncer. Dieta que imita jejum promove regeneração múltipla dos sistemas, aumenta a cognição e tempo de vida útil. Ou seja, nas palavras do principal pesquisador de jejum da atualidade, câncer, Walter Longo, mostrando que quando o organismo entra em jejum, se a pessoa é hipertensa, o organismo torna ela normotensa. Se ela é hipotensa, o organismo torna ela normotensa. E todos os sistemas cardiovascular, muscular, esquelético, respiratório, todos são direcionados à saúde. Todos começam a se regenerar no segundo que a gente começa essa autofagia, esse processo de jejum. Então, restrição dietética promove alterações metabólicas e celulares que afetam a inflamação e estresse oxidativo. Estresse oxidativo é os radicais livres quando ficam desequilibrados no organismo. Otimizam o metabolismo energético e aumentam a proteção celular. Em ratos, jejum intermitente. Jejum protege contra diabetes, câncer, doenças cardiovasculares e doenças neurológicas. Em seres humanos, tem efeitos benéficos em insulina, glicemia, proteína C reativa e pressão arterial. Maior resistência ao estresse físico e mental a nível celular, aumento do tempo de vida, independente de genes pró-longevidade, aumento de células progenitoras, tronco e regeneração, menor gordura visceral, uma coisa muito interessante do jejum, ele queima a gordura visceral primeiro e não a subcutânea. Ou seja, ele vai na gordura ruim, ele não pega a gordura boa primeiro, ele é inteligente, ele come o menos essencial para o essencial. A pessoa às vezes pode morrer jejuando, que já não é jejum, é inanição, né? Nós higienistas diferenciamos jejum de inanição. Jejuar é até o término das reservas de gordura corporal, inanição é depois do término de reserva de gordura corporal até a morte. O corpo indica muito antes de entrar em inanição que ele precisa de comida de novo, né? E esse que é o interessante. O organismo pode morrer, mas o cérebro e o coração estão praticamente intactos. Ele sabe aonde que ele deve ir, sempre priorizar o menos essencial. Tem muita gente que não usa o cérebro, mas eu tô brincando.